Café Poesia, Rua Farm de Amoedo, Ipanema. Rafaela Costa checou o celular pela 7ª vez em 3 minutos. 19h15, 25 minutos de atraso. Ela estava sentada sozinha na mesa de canto do Café Poesia. Aquela com a vista perfeita para a Rua Farm de Amoedo, onde o trânsito da hora do rush se arrastava em uma sinfonia de buzinas e motores roncando. As luzes dos postes começavam a piscar, acendendo uma por uma, tingindo a calçada molhada em tons âmbar. Março no Rio trazia aquele calor úmido que grudava na pele, e mesmo com o ar-condicionado do café funcionando, Rafa sentia o ar denso, pesado, quase sufocante. Lá fora, a chuva que tinha ameaçado o dia inteiro finalmente começou. Gotas grossas que se espatifavam contra as janelas amplas, cada uma correndo pelo vidro como lágrimas apressadas. O cheiro de asfalto molhado se misturava com o aroma mais agudo de café expresso vindo do balcão, e algo mais doce, pão de queijo fresco saindo do forno, aquele cheiro caseiro que normalmente a confortava. Hoje, só aumentava o nó no estômago. Ao redor dela, o café estava lotado com a multidão do pós-expediente. Advogados dos escritórios na Visconde de Pirajá, designers dos estúdios na Teixeira de Melo, todos se inclinando sobre mesas pequenas em conversas animadas. Português rápido e musical enchia o espaço, pontuado por risadas e o som agudo de xícaras batendo em pires. Uma playlist suave de bossa nova tocava baixinho. Tom Jobim, reconheceu Rafa, garota de Ipanema, em uma versão instrumental que beirava o clichê, mas ainda funcionava. Rafa era a única pessoa sentada sozinha. Seus dedos se fecharam mais forte ao redor da caneca de chá de camomila que já tinha esfriado há muito tempo, buscando seu calor, mesmo sabendo que não havia mais nada ali. Qualquer coisa para ancorar, para se segurar contra o pânico familiar subindo em seu peito. Esse pânico era um velho amigo, um que ela esperava ter deixado para trás. Sua garganta apertou. Cada olhada para a porta era uma mistura de esperança e pavor, executando sua dança exaustiva. 25 minutos de atraso. Cada minuto era uma pequena morte de possibilidade. Na mesa ao lado, um casal riu. A mulher cobrindo a boca com a mão, os olhos se franzindo em alegria genuína enquanto o homem contava alguma história com gestos exagerados. O som raspou nos nervos de Rafa como lixa em ferida aberta. Ela se disse que não importava, que tinha esperado exatamente isso, que depois de 2 anos, focando exclusivamente em sua carreira de advogada, talvez ela não estivesse pronta mesmo. Mas seu coração acelerado a chamava de mentirosa. Suas palmas suavam apesar da caneca fria. Seu estômago tinha se torcido em nós tão apertados que a ideia de comer qualquer coisa, até aqueles pães de queijo perfeitamente dourados no balcão, a deixava enjoada. Através da janela embaçada pela chuva, ela observou um motoboy zigue-zaguear entre os carros parados na Farm de Amoedo, sua luz de freio piscando vermelho na escuridão crescente. Um ônibus rugiu passando, seus freios a ar sibilando, e em algum lugar na distância, um alarme de carro berrava. A sinfonia da noite carioca, normalmente reconfortante em sua familiaridade, parecia zombaria hoje. São Paulo se movia para frente, urgente e viva, enquanto ela ficava congelada nesse momento de fracasso pequeno e particular. Ela checou o celular novamente. 19h17 agora. Rafa se disse que daria mais 5 minutos. Só mais 5 minutos. E então mandaria mensagem para Juliana, sua colega e melhor amiga que tinha armado essa coisa toda, e diria a ela que encontros às cegas simplesmente não eram sua praia, que talvez ela tivesse razão em manter suas paredes levantadas. Que confiança era um luxo que ela não podia se dar ao luxo. Mas mesmo enquanto fazia essa promessa a si mesma, ela podia sentir aquelas paredes subindo de volta, tijolo por tijolo familiar. Era mais fácil assim, mais seguro,
Decepção ela conseguia lidar. Tinha prática. Era a esperança que te matava. Do lado de fora, a chuva caiu mais forte e os letreiros de neon dos bares e restaurantes ao longo da farm de Amoedo começaram a brilhar mais forte contra o céu escurecido, verde, azul, rosa, amarelo, pintando a calçada molhada em aquarelas. Lindo, na verdade. Se você não estivesse sentada sozinha, olhando para a porta, morrendo um pouquinho a cada minuto que passava. 19h19. O sino acima da porta tilintou. Rafa olhou para cima, preparada para ver outro casal entrando, mais sal na ferida. Em vez disso, duas garotinhas idênticas, não poderiam ter mais de 6 anos, entraram correndo, seus cabelos cacheados molhados de chuva, usando vestidos florais idênticos. Um rosa, um amarelo, que estavam salpicados de gotas de água. Elas escanearam o café com a confiança surpreendente de crianças pequenas em missão. Então, seus olhos pousaram em Rafa. "Você é a Rafa?" A de vestido rosa gritou através do café inteiro, fazendo várias cabeças virarem. Antes que Rafa pudesse processar o que estava acontecendo, ambas as meninas correram direto para sua mesa, pequenas sapatilhas batendo no piso de madeira. Elas pararam na frente dela, olhos arregalados e sérios. "Você é a Rafa", repetiu a de rosa, agora como afirmação. "A foto do WhatsApp do papai é a mesma." A de amarelo, ligeiramente mais tímida, ficou meio atrás da irmã, mas assentiu vigorosamente. Rafa piscou, completamente perdida. "Sim? Quem são? Meu papai pediu desculpas por estar atrasado." A voz veio de trás das meninas, ofegante, desesperada, molhada. Rafa olhou para cima. Um homem estava parado logo atrás das gêmeas, completamente encharcado. Seu cabelo castanho escuro estava grudado na testa. Óculos embaçados, uma camisa de botão azul que provavelmente tinha estado arrumada em algum ponto, mas agora estava colada ao corpo dele. Água pingando das mangas. Ele segurava uma mochila pequena da patrulha canina em uma mão e o que parecia ser uma fronha de travesseiro na outra. "Eu sou tão incrivelmente atrasado. E desculpe e..." Ele empurrou os óculos para cima com a mão da fronha, deixando uma mancha de água através da lente. Sofia ficou com medo e não conseguimos sair de casa e então choveu e o Uber cancelou e... "Papai, respira." A de vestido rosa o interrompeu com a solenidade de um adulto em miniatura. Então ela se virou de volta para Rafa. "Eu sou Luna, essa é Sofia." Ela acenou para a irmã de amarelo. "Nosso papai é Tiago e ele está tendo um dia." Apesar de tudo, da confusão, do quase choro que tinha estado fazendo uns 5 minutos atrás, da situação completamente bizarra, Rafa se viu sorrindo. "Um dia? Um dia grande", Luna enfatizou. Sofia não conseguia achar seu elefante mágico. O pompom, ele previne pesadelos. Então ela achou que se fôssemos sem ele, papai poderia nunca mais voltar para casa porque o monstro ia pegá-lo. Sofia assentiu gravemente, seus olhos castanhos enormes. Tiago finalmente conseguiu falar, ofegante. "Procuramos por 40 minutos. Estava na fronha. Ela tinha colocado ele dentro da fronha para mantê-lo extra seguro." Ele ergueu a fronha como evidência, e, de fato, Rafa podia ver a forma protuberante de um elefante de pelúcia dentro. "E então", Luna continuou, claramente a narradora oficial da família, "começou a chover e Sofia não gosta de trovão. Então papai teve que cantar a música da borboleta 3 vezes antes dela entrar no carro, e então o primeiro Uber cancelou. Porque papai esqueceu de adicionar assento de carro para crianças, então tivemos que esperar outro. Luna, amor. Acho que a Rafa entendeu." Tiago a interrompeu gentilmente. Então ele olhou para Rafa e pela primeira vez ela realmente o viu.
olhos cinzentos e cansados, preocupação genuína em seu rosto, cabelo grudado na testa de uma forma que de alguma forma conseguia ser adorável e desastrosa ao mesmo tempo. E nas mãos, uma tremendo ligeiramente ao segurar a mochila da patrulha canina, a outra apertando aquela fronha como uma tábua de salvação. Esse não era um homem que tinha esquecido ou não se importado. Esse era um homem que tinha claramente vivido uma crise existencial nos últimos 45 minutos. Eu entendo completamente, Rafa se viu dizendo. Se você quiser ir embora. Eu fui plantada antes e... O quê? Tiago pareceu genuinamente chocado. Não. Não, eu quero ficar. Quer dizer, se você ainda quiser. Depois disso. Ele acenou vagamente para si mesmo, um desastre molhado. Eu sei que este não é exatamente o primeiro encontro que você assinou quando Primeiro encontro. Luna interrompeu, olhos brilhando. Sofia! É um encontro. Tipo nos filmes. Sofia sorriu timidamente, então sussurrou algo no ouvido de Luna. Luna assentiu gravemente. Sofia quer saber se você gosta de batata frita porque estamos com muita fome e papai prometeu que poderíamos pedir se você não fosse embora ainda. Rafa olhou para Tiago, que tinha ficado de um vermelho impressionante. Esqueci de dar jantar para elas porque estávamos procurando o pompom e... Batata frita parece ótima. Rafa ouviu a si mesma dizendo... Mas apenas se vocês se sentarem e me contarem mais sobre esse elefante mágico. E a música da borboleta. O alívio que lavou o rosto de Tiago foi tão palpável que algo em Rafa suavizou. Esse homem tinha claramente passado por inferno e água alta, literalmente, para chegar aqui, não porque não se importava, mas porque se importava demais. Com suas filhas, com fazer isso direito, com não desapontá-la. Sério? Ele perguntou. Sério, ela confirmou. Luna deixou escapar um grito de alegria e puxou uma cadeira. Sofia a seguindo. Tiago hesitou por um segundo, então afundou na cadeira ao lado de Rafa, deixando uma pequena poça se formar sob ele. Você está encharcado? Rafa apontou. Eu não trouxe guarda-chuva, ele admitiu, porque sou aparentemente incapaz de pensar à frente hoje. Papai é meio esquecido às vezes. Luna ofereceu alegremente, já vasculhando o cardápio de papel. Mas ele faz tranças. Nem sempre ficam certas, mas ele tenta muito. Tranças? Rafa perguntou. Tiago corou mais. Aprendi pelo YouTube. Ainda não sou muito bom, mas... Elas são ótimas. Sofia o interrompeu, falando pela primeira vez em uma voz suave. Ele assiste vídeos toda noite. Nem toda noite, Tiago murmurou. Noite sim, noite não, Luna corrigiu. Porque nosso cabelo é ondulado como o da mamãe, então é complicado, mas papai aprendeu 4 tipos diferentes de tranças e... Ela foi interrompida por uma garçonete aparecendo, um pouco espantada com a cena na mesa de canto. Um homem molhado, 2 meninas animadas e uma mulher que tinha mudado de visivelmente miserável para... Bem... Rafa não tinha certeza do que era isso que estava sentindo agora, mas não era mais miséria. Podem pedir? A garçonete perguntou em português, sorrindo para as gêmeas. Batata frita, Luna anunciou. E suco de laranja? 2. Por favor, Tiago adicionou automaticamente. Por favor, Luna ecoou. E papai vai querer café porque ele sempre quer café. E Rafa provavelmente quer café também porque todo adulto quer café. Na verdade, eu aceito um chá, Rafa disse, sorrindo apesar de si mesma. Camomila de novo, por favor. E talvez, Tiago acrescentou hesitante. Algumas toalhas de papel? Muitas toalhas de papel? A garçonete riu. Claro, já volto. Quando ela saiu, um silêncio estranho caiu. O tipo que vem quando você de repente percebe que está em um encontro com 2 crianças de 6 anos como acompanhantes. Então, Tiago começou, empurrando os óculos molhados para cima de novo. Isso não é como eu imaginei. Não?
Rafa perguntou, uma sobrancelha se levantando. Você não planejou chegar 40 minutos atrasado, encharcado, com suas filhas? Especificamente, não. Ele concordou. Meu plano original envolvia pontualidade, e estar seco, e as meninas estarem em casa com a babá. A Clara ficou doente. Luna ofereceu. Então papai disse que tínhamos que vir junto ou cancelar, e nós dissemos, não cancela, então aqui estamos. Aqui estamos, Tiago ecoou, parecendo meio envergonhado e meio esperançoso. Ju vai me matar, ela disse especificamente, não estrague isso, e eu... Você não estragou, Rafa se viu dizendo. E o mais estranho, ela queria dizer isso. Honestamente, eu estava prestes a ir embora quando vocês chegaram. Achei que tinha sido plantada. O quê? Luna pareceu pessoalmente ofendida. Quem planta alguém, isso é rude. Extremamente rude, Sofia concordou baixinho. 25 minutos, Rafa explicou. É quanto tempo eu esperei? Tiago fechou os olhos. Deus, eu sou tão desculpa. Você já se desculpou? Rafa o interrompeu gentilmente. E eu aceito. E honestamente... Ela olhou para as gêmeas, que estavam agora colorindo no verso do cardápio com giz de cera que a garçonete tinha deixado. Isso é muito melhor do que qualquer primeiro encontro que já tive. Sério. Tiago, sou genuinamente surpreso. Porque de onde estou sentado pareço um completo desastre. Você parece. Rafa concordou, e o choque no rosto dele a fez rir. Uma risada real, genuína, que borbulhou de um lugar em seu peito que tinha estado fechado por muito tempo. Mas você também parece alguém que acabou de procurar um elefante de pelúcia por 40 minutos e cantou sobre borboletas em uma tempestade para manter sua filha se sentindo segura. Então talvez seja o tipo certo de desastre. Tiago a encarou por um longo momento, algo suavizando em seus olhos. Tipo certo de desastre. Vou colocar isso no meu perfil de namoro. Você tem um perfil de namoro? Luna perguntou, olhos arregalados. Não mais, Tiago disse rapidamente. Ju fez isso. Eu nem sabia. Ju fez o meu também, Rafa admitiu. Contra meus protestos muito vocais. Ela é persuasiva. Ela é assustadora. Eles riram juntos e algo mudou. A tensão vazando do ar, substituída por algo mais quente, mais fácil. A garçonete voltou com uma pilha de toalhas de papel, batata frita, que Luna e Sofia atacaram com determinação feroz, e as bebidas. Tiago tentou se secar, conseguindo apenas espalhar a água de forma mais uniforme. Você está combatendo uma batalha perdida, Rafa apontou. História da minha vida, ele respondeu, mas estava sorrindo agora. Um sorriso bom, cansado, mas genuíno. Então, Rafa disse, pegando uma batata frita do prato das meninas. Luna a empurrou mais perto, claramente aprovando. Conte-me sobre esse elefante mágico, e por favor não deixe nenhum detalhe de fora. Isso é claramente uma saga épica. E assim, enquanto a chuva batia nas janelas do Café Poesia e a rua Farm de Amoedo começava a brilhar com as luzes da noite de Ipanema, Tiago contou a história de Pompom, o elefante cinza que tinha sido da esposa dele, Marina, e que as gêmeas tinham herdado. Como ele tinha poderes especiais para afastar pesadelos. Como Sofia, a mais tímida das duas, às vezes precisava dele mais do que outras vezes. Nossa mamãe nos deu ele, Sofia explicou quietamente, tomando seu suco devagar. Antes de virar uma borboleta. Rafa piscou. Antes de... Nossa mamãe morreu, Luna disse de forma matter of fact, a maneira como apenas crianças podem dizer coisas devastadoras. Tem 3 anos. Mas papai disse que ela virou borboleta para poder sempre ficar por perto, então tá tudo bem. Tipo de... O coração de Rafa apertou. Ela olhou para Tiago, que tinha ficado muito quieto, seu café na metade do caminho para os lábios. Desculpe, ela disse baixinho. Eu não sabia. Ju não contou? Ele perguntou surpreso. Ela disse que você era viúvo, mas não.
Rafa parou. 3 anos. Deus, elas eram tão pequenas. 3 anos, Luna confirmou. Eu lembro mais que Sofia, porque Sofia era um bebê grande, mas eu já era grande. Tinha pré-escola e tudo. Eu lembro algumas coisas, Sofia disse, quase defensiva. Lembro da música que ela cantava. A música da borboleta, Tiago disse suavemente. Marina cantava quando elas ficavam assustadas, sobre borboletas sendo livres e bonitas e sempre voltando para suas flores favoritas. Ele limpou a garganta. Desculpe, isso não é conversa de primeiro encontro. Por que não? Rafa perguntou. Quer dizer, se estamos fazendo isso, o que quer que isso seja, então faz parte de quem você é. Elas fazem parte. Ela acenou para as meninas. Seria estranho fingir o contrário. Tiago a estudou por um longo momento. Ju disse que você era especial. Eu não entendi totalmente até agora. Ju fala demais. Rafa murmurou, mas sentiu o rosto esquentar. Você está ficando vermelha. Luna anunciou alegremente. Sofia, olha, ela está ficando da cor do vestido. Comam suas batatas. Rafa instruiu, mas não conseguiu esconder o sorriso. A noite se desenrolou de forma surpreendente. Tiago contou histórias sobre como as gêmeas uma vez decoraram toda a sala com canetinha permanente. Foi um mal-entendido sobre o que arte significava. Sobre o desastre que foi tentar fazer panquecas em forma de coração no Dia dos Namorados. Pareciam blobs alienígenas. Sobre como Luna tinha recentemente decidido que queria ser cientista de borboletas quando crescesse. Lepidopterista. Rafa corrigiu suavemente. Luna a encarou impressionada. Isso, mas também super-heroína. Cientista de borboletas, super-heroína. Rafa concordou. Perfeitamente razoável. Rafa, por sua vez, se viu falando sobre coisas que normalmente guardava perto do peito. Sobre como se tornou advogada porque queria ajudar pessoas que sentiam não ter voz. Sobre seu apartamento em Botafogo com vista para o Cristo. Se você se inclinasse muito pela janela e olhasse em um ângulo específico. Sobre sua melhor amiga Ju, que conheceu na faculdade e que tinha recusado a deixar Rafa se isolar completamente nos últimos anos. Por que você se isolou? Luna perguntou com a franqueza brutal das crianças. Luna, Tiago a alertou suavemente. Não, tudo bem, Rafa disse. Ela respirou fundo. Eu estava em um casamento que não era bom para mim. Levou muito tempo para sair. E depois que saí, eu meio que decidi que era mais fácil ficar sozinha. Mas sozinho é chato, Luna proclamou. Às vezes, Rafa admitiu. Mas também seguro. Sofia olhou para cima dos seus desenhos. Ela tinha estado colorindo durante a maior parte da conversa, mas claramente ouvindo. Às vezes papai fica sozinho também, ela disse quietamente. Quando acha que não estamos olhando, ele fica triste sozinho. Tiago pareceu surpreendido por ter sido tão transparente. É tudo bem ser triste às vezes, pai, Luna disse com solenidade. Você disse isso para nós. Eu sei, amor. Ele passou a mão pelo cabelo, agora quase seco, mas completamente bagunçado. Adultos não são sempre tão bons em seguir seus próprios conselhos. Nenhum de nós é, Rafa disse baixinho, e quando os olhos deles se encontraram através da mesa, Luna e Sofia entre eles, batatas fritas desaparecendo, giz de cera espalhado, a chuva finalmente diminuindo do lado de fora. Algo passou entre eles. Reconhecimento, entendimento, a sensação estranha e assustadora de ser vista. Às 21h30, as meninas estavam visivelmente caindo de sono. Sofia estava deitada meio no colo de Tiago, Pompom apertado no peito, enquanto Luna lutava para manter os olhos abertos enquanto terminava seu último desenho. Acho que precisamos ir, Tiago disse, relutante. É muito além da hora de dormir. É quinta, Rafa apontou.
Elas não têm escola amanhã? Vamos estar cansadas, Luna murmurou sonolenta. Vale a pena, Rafa riu. Não tenho certeza se seu professor concordaria. Professor concorda com tudo, Luna respondeu. Somos adoráveis. Impossível, Tiago disse secamente, mas estava sorrindo enquanto gentilmente tirava Sofia do seu colo e a ajudava a ficar de pé. Luna se arrastou para fora da cadeira, cambaleando um pouco. Eles caminharam para fora juntos. Tiago carregando a mochila da patrulha canina e a fronha. Pompom agora seguramente dentro. Cada mão segurando uma gêmea sonolenta. Rafa os seguiu, incerta sobre o protocolo de primeiro encontro quando crianças estavam envolvidas. A rua Farm de Amoedo tinha se transformado na ausência deles. A chuva tinha parado, deixando tudo lavado e brilhante. A rua estava iluminada por centenas de luzes, vitrines de lojas, bares com varandas coloridas, postes de iluminação pública lançando poças de luz amarela. A calçada refletia tudo de volta em um espelho imperfeito, como se a cidade estivesse sendo duplicada, realidade e reflexo se misturando. O ar cheirava a chuva e sal do mar. A praia de Ipanema ficava a apenas 2 quarteirões. E algo mais. Aquele cheiro único do rio à noite. Uma mistura de comida de rua, perfume das árvores floridas e a vegetação sempre presente da cidade tropical. Um grupo de jovens passou rindo, falando rapidamente em português. Um vendedor ambulante empurrava um carrinho de churros, o cheiro de canela e açúcar doce seguindo atrás dele. Esse é o meu carro, Tiago disse, apontando para um Corolla cinza alguns metros adiante. Ou melhor, o que costumava ser meu carro antes de virar basicamente uma bolsa de fraldas com rodas. Não usamos mais fraldas, Luna o informou com dignidade. Faz 2 anos, Sofia acrescentou. Certo, uma bolsa de fraldas metafórica com rodas, Tiago corrigiu. Ele olhou para Rafa, hesitante. Onde você estacionou? Não dirigi, Rafa disse. Peguei o metrô até General Osório, depois andei. Sozinha? À noite? Tiago franziu a testa. Eu faço isso todo dia, Rafa disse, um pouco defensiva. É seguro. Posso dar uma carona? Ele ofereceu. Quer dizer, eu sei que tecnicamente não estivemos em um encontro de verdade porque... Ele acenou vagamente para as meninas. Mas ainda assim, eu ficaria mais confortável sabendo que você chegou em casa em segurança. Rafa estava prestes a recusar. Recusar era seu padrão, sua proteção. Mas então, Luna bocejou tão dramaticamente que quase caiu. Acho que suas filhas vão desmaiar no caminho até seu apartamento, ela disse. Botafogo não é no caminho para Laranjeiras. Está perto o suficiente, Tiago argumentou. E honestamente, depois de toda a saga de hoje, dirigir extra 20 minutos é nada. Rafa hesitou, então assentiu. Ok, obrigada. A viagem de carro foi quieta. Luna e Sofia adormeceram em seus assentos de carro no banco de trás antes mesmo de Tiago ligar o carro. O rádio tocava baixinho, alguma estação tocando MPB clássica. Eles dirigiram através de Ipanema, depois Copacabana, depois entraram em direção a Botafogo. As ruas estavam molhadas e brilhantes, refletindo milhares de luzes, semáforos, letreiros de neon, faróis de carros. Desculpe novamente, Tiago disse quietamente, mantendo os olhos na estrada, por todo o desastre de hoje. Pare de se desculpar, Rafa disse. Sério, foi diferente, mas bom diferente. Bom diferente, ele repetiu, um pequeno sorriso nos lábios. Vou aceitar. Elas são incríveis, Rafa disse, acenando para o banco de trás. Suas filhas? Luna é hilária e Sofia é tão doce. Elas são meu mundo, Tiago disse simplesmente. Depois que Marina morreu, elas foram a única razão que eu continuei funcionando. Eu não podia desmoronar porque elas precisavam de mim. Então, eu aprendi a fazer tranças pelo YouTube e cozinhar macarrão sem queimar e cantar a música da borboleta mesmo quando minha voz rachava. Ele limpou a garganta.
Desculpa, de novo, não é conversa de primeiro encontro. Talvez devesse ser, Rafa disse suavemente. Nas coisas reais, nas coisas difíceis. Em vez de toda aquela conversa superficial sobre hobbies e filmes favoritos. Qual é seu filme favorito? Tiago perguntou, claramente tentando aliviar o clima. Rafa riu. Touché. Mas sério, obrigada por hoje. Por não desistir quando teria sido mais fácil. Obrigado por ficar, ele respondeu, quando você tinha toda a razão de ir embora. Eles ficaram em silêncio confortável pelos próximos minutos até Rafa apontar. Aqui, o prédio verde. Tiago estacionou, então virou para olhá-la. A luz da rua lançava sombras através de seu rosto, fazendo seus olhos cinzentos parecerem mais escuros. Então, ele disse, isso foi péssimo o suficiente, que você nunca vai querer me ver de novo. Ou, as meninas mencionaram no café que vocês iam fazer algo no sábado. Rafa se viu dizendo, antes que pudesse questionar a si mesma. Se não for muito estranho, eu meio que gostaria de ver vocês de novo. O rosto de Tiago se iluminou de uma forma que fez o peito de Rafa apertar. Sério, porque elas iam adorar. Íamos ao jardim botânico. Elas adoram ver as borboletas. Claro, Rafa disse, alcançando a maçaneta da porta. Manda mensagem com os detalhes? Sim. Vou. Sim. Ele estava sorrindo, aquele sorriso cansado, mas genuíno. Rafa saiu, então se abaixou para olhar através da janela. E Tiago? Sim? Obrigada por ser o tipo certo de desastre. Ela o deixou ali, parado na rua, e subiu para seu apartamento no 6º andar. Quando entrou, o lugar estava quieto demais, como sempre, limpo e organizado e perfeitamente projetado para uma pessoa. Ela jogou as chaves na tigela perto da porta, chutou os sapatos, caminhou até as janelas que olhavam para Botafogo lá embaixo. Se ela se inclinasse e olhasse para essa esquerda, podia ver as luzes do Cristo iluminando o Corcovado ao longe. Seu telefone vibrou. Tiago, as meninas querem saber se você pode vir jantar na sexta. Elas prometeram não derrubar suco dessa vez. Mentira, elas sempre derramam. Mas vale a pena? Rafa olhou para a mensagem. O cursor piscou, esperando. 2 anos. 2 anos desde que tinha permitido qualquer homem em sua vida, além de colegas de trabalho e o barista do seu café favorito. 2 anos desde que fugiu de Daniel e jurou nunca mais ficar vulnerável assim. 2 anos construindo paredes tão altas que às vezes ela esquecia o que o sol parecia. Tiago não era Daniel. Ela sabia disso intelectualmente. Ele era gentil, onde Daniel tinha sido cruel. Vulnerável, onde Daniel tinha sido controlador. Presente com suas filhas, onde Daniel tinha... Bem, Daniel nunca tinha querido filhos. Disse que eles estragavam as coisas. Mas conhecer isso e acreditar nisso eram 2 coisas diferentes. Seu dedo hesitou sobre a tela. Vale a pena? A mensagem tinha dito. Como se jantar com ele e as gêmeas, suco derramado e tudo, pudesse valer qualquer risco. Ela pensou em Luna, dizendo, sozinho é chato, com toda a sabedoria de 6 anos. Pensou em Sofia, desenhando durante toda a noite, criando seu próprio mundo tranquilo enquanto adultos falavam ao redor dela. Pensou em Tiago, encharcado e desesperado e se desculpando profusamente, mas tendo aparecido mesmo assim. Pensou em como ela tinha rido, realmente rido, pela primeira vez em meses. Você não está fazendo as coisas direito. A voz de Daniel ecoou em sua cabeça, tão clara como se ele estivesse ali no apartamento com ela. Você sempre estraga as coisas. É por isso que você vai acabar sozinha. Mas ele estava errado. Ela sabia que estava. Ela tinha fugido dele e construído uma vida e se tornado uma das melhores advogadas de direito de família na cidade e comprado este apartamento e sobrevivido. Talvez fosse hora de fazer mais do que sobreviver. Rafa respirou fundo e digitou.
Jantar na sexta parece perfeito. Eu aceito sucos derramados como parte do pacote. A resposta veio quase imediatamente. Tiago, elas vão ficar muito felizes. Eu também. Rafa olhou para a mensagem por um longo tempo, um sorriso puxando seus lábios apesar de todos os alarmes soando em sua cabeça. Então, ela fez algo que não fazia há 3 anos. Ela deixou a si mesma sentir esperança. Esperança era perigosa. Esperança podia te destruir. Mas observando as luzes da cidade lá embaixo, pensando em 2 garotinhas que falaram sobre suas mães virando borboletas com aceitação pacífica, sobre um pai que aprendeu a trancar cabelo pelo YouTube porque suas filhas precisavam, sobre um encontro às cegas que tinha começado como desastre e terminado como algo que ela não conseguia nomear ainda. Talvez esperança valesse o risco. Ela dormiu melhor naquela noite do que tinha em semanas.